Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Neste vídeo, especialmente gravado para o Leituras Literárias, vamos falar um pouco sobre o livro Os Meninos da Rua Paulo, de Ferenc Monner. Eu espero que vocês gostem. Por que escolher esse livro e por que falar sobre ele no Leituras Literárias? Primeiro porque Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Monner, tá aqui o livro para vocês verem, a edição que eu tenho, pode ser considerada uma lição de ética. Tá? Essa obra foi escrita por um autor húngaro, né, como eu já citei duas vezes, vou citar a terceira, porque é bom para gravar o nome, chamado Ferenc Monner. O livro foi publicado no ano de 1907 e ele pode ser entendido como uma epopeia da literatura infantil e se tornou mesmo um clássico a partir da ideia proposta pelo Ítalo Calvino. A gente já tem um vídeo aqui no canal onde a gente fala sobre por que ler os clássicos com base no Ítalo Calvino, então assiste aí e fica por dentro do que eu estou dizendo. Mas do que trata essa obra do Ferenc Monner? A narrativa, ela revela o cotidiano de dois grupos de meninos que vivem na cidade de Budapeste e que são rivais na disputa por um terreno no qual eles buscam jogar pela. Né? O que é a pela? A pela consiste em um jogo onde adversários jogam uma bola de um lado para o outro com a mão ou então se utilizam de algum tipo de instrumento para fazer essa bola rolar de um lado para o outro. Né? Um bastão, uma raquete. Algumas pessoas até associam o jogo de pela ao que aqui no Brasil a gente chama de taco ou bets. Outros falam que a pela é o ancestral do tênis. Mas enfim, não importa. O que importa é que esses meninos eles usam, né? Eles buscam um terreno para jogar pela e eles disputam entre si esse espaço. E a questão central do livro é justamente essa. Os meninos da Rua Paulo, que são liderados pelo intrépido e corajoso João Boca, contam com um espaço para jogar pela. E esse espaço eles vão chamar de ground. Né? O que é um ground? É um terreno baldio, né? Que é descrito pelo Ferenc Monner da seguinte maneira. Vós que não viveis apertados entre edifícios altos, nem podeis imaginar o que é para os guris de Budapeste um terreno baldio, um ground. É a sua planície, a sua estepe, o seu reino, é o infinito, é a liberdade. Pois bem, do outro lado da arena, pela disputa desse território, que representa única e exclusivamente a liberdade, estão os camisas vermelhas, cujo líder é o famigerado, pelo menos aos olhos dos meninos da Rua Paulo, Chico Buarque. E o pessoal dos camisas vermelhas, eles não têm um espaço para brincar e nem têm um espaço para jogar pela, porque o reduto que eles ocupam, que é o Jardim Botânico, não permite que isso aconteça. Portanto, é pela disputa desse terreno baldio que os meninos da Rua Paulo e os camisas vermelhas vão combater. Mas por que a gente considera, ou pelo menos eu, né? Por que eu considero esse livro uma lição de ética? Bom, primeiro porque a palavra ética constitui-se em um dos elementos fundamentais através dos quais nós expressamos a nossa relação com o outro e através do qual nós expressamos a nossa relação com o meio que nos cerca. A ética é o ponto em que todas as pessoas, mesmo rivais, concordariam e a partir do qual as relações humanas deveriam ser pautadas. Monner propõe sobre isso e ele expõe muito bem esse processo através das ações das personagens que constituem esse livro. Principalmente o menino mais frágil do grupo de João Boca, né, os meninos da Rua Paulo, o garoto mais frágil que constitui esse grupo, chamado Ernesto Nemetschek. É Nemetschek quem vai surpreender a todos com a sua coragem ao ir sozinho ao terreno dos inimigos, os camisas vermelhas, e se defrontar com o traidor do grupo dos meninos da Rua Paulo, chamado Gereb. Nas palavras do próprio Nemetschek. Vocês vão me dar licença, eu vou fazer aqui a leitura. Gostei. Preferi tomar um banho a ficar à beira do lago rindo de um camarada. Prefiro ficar na água até o ano bom a conspirar com os inimigos de meus amigos. Pouco me importa que vocês me tenham dado um banho. Outro dia caí na água sozinho. Foi quando ouvi aqui pela primeira vez entre estranhos. Podem convidar-me a ficar com vocês, adular-me, cumular-me de presentes.
Nada tenho que ver com vocês. Se me botarem na água mais uma vez, ou 100 vezes, ou 1000 vezes, voltarei sempre. Amanhã, depois de amanhã, e não me esconderei em algum lugar onde vocês não me verão. Não tenho medo de nenhum de vocês. E se vierem à Rua Paulo tomarmos o nosso terreno, lá estaremos. Lá verão que nós também somos 10, sabemos falar em outro tom. Comigo a briga não foi difícil. Vence quem é mais forte. Os Pastor roubaram as minhas bolas de gude no parque do museu, porque eram os mais fortes. 10 contra 1 é fácil, mas a mim pouco importa. Podem dar-me uma surra, se quiserem. Bastava eu não querer para não entrar na água, mas recusei o seu convite. Podem afogar-me ou matar-me a pauladas. Eu nunca serei traidor como certos indivíduos. A fala do Nemetchek provoca no chefe dos Camisas Vermelhas uma reação que causa espanto a todos os presentes, a começar pela punição dos citados Pastor, mostrando que más ações não devem ficar impunes. Se vocês me permitem, vou aqui novamente fazer a leitura de um trecho. Foi você que tirou as bolas desse menino no parque do museu? Pastor respondeu baixinho. Fui eu, sim. Seu irmão também estava lá? Também. Fizeram Einstein? Fizemos. Não proibia aos Camisas Vermelhas roubarem bolas a garotinhos fracos? Os Pastor permaneciam calados. Com chicoates não se discutia. O chefe pitou-os da cabeça aos pés e disse-lhes numa voz calma que não admitia contradição. Vão tomar um banho. Ou seja, o mesmo castigo que foi administrado ao Nemetchek pelo chefe dos Camisas Vermelhas foi também administrado àqueles que se constituíam nos seus lugares tenentes e que desobedeceram uma ordem dele ao executar o Einstein, que era justamente isso, roubar as bolinhas de gude de pessoas, de meninos, mais fracos. É importante salientar que esse trecho mostra que os valores que envolvem os princípios éticos, eles são fundamentais. E eles constituem base, independente do ponto de vista da pessoa, independente da posição, independente de qualquer processo. É aquilo que eu estava dizendo antes. Grupos rivais, pessoas rivais, elas vão observar as coisas a partir do mesmo ponto de vista. Também vale a pena a gente ressaltar que os princípios éticos podem ser alterados na medida em que uma sociedade altera suas concepções de mundo e de civilidade e civilização, conforme anuncia o pensador Norbert Elias numa obra que se chama O Processo Civilizatório. O Walls, num livro intitulado O que é Ética, que é da coleção Primeiros Passos, que aliás eu acho que é um livro super importante para as pessoas lerem, principalmente quem não conhece nada de filosofia, não conhece nada sobre ética, ele diz que o comportamento ético é aquele que se coaduna com os costumes vigentes em um dado momento histórico e de acordo com os padrões morais impostos em uma determinada sociedade. Se a gente aplicar essa lógica ao universo contemporâneo, nós vamos perceber que algumas questões consideradas tabu ou consideradas diferentes, vamos dizer assim, há alguns anos ou séculos atrás, já se transformaram. Por exemplo, o conceito de família, o direito à subjetividade. Então, caberia a gente perguntar por que nem todo mundo percebe essas transformações e se agarra a princípios que podem ser considerados ultrapassados e, inclusive, pelo fato da nossa sociedade ter se transformado, princípios que podem ser considerados antiéticos. A resposta a essa pergunta, ela me parece bastante simples. Há quem não aceite que a sociedade mudou e que, portanto, é necessário mudar a forma de ver o mundo e de ser no mundo. E esse é o momento em que alguém poderia me perguntar sobre o seu desejo de não mudança e de continuar acreditando no que considera certo. Bom, nesse caso eu diria que esse direito existe, mas isso não quer dizer que ele seja um direito ou que possa ser considerado alguma coisa ética. Se a gente buscar o sentido da palavra subjetividade, a gente vai entender que assim como eu tenho o direito de existir a partir do meu conjunto de valores e princípios, o outro tem o mesmo direito. E a lógica é que, se a nossa convivência, desde que a nossa convivência não afete o equilíbrio entre a minha existência, a existência do outro, a sociedade e a natureza, desde que essa lógica de convivência não quebre esse equilíbrio, não há problemas em a gente ser diferente.
Pelo contrário, as diferenças só nos enriquecem e mostram a maravilha que é efetivamente nós sermos humanos. O problema está quando os pontos de vista se opõem e as pessoas passam a querer que todo mundo siga o mesmo parâmetro, se comporte do mesmo jeito e haja da mesma forma. Isso é um grande equívoco. E é esse processo que a gente precisa combater. Quando a gente fala em direito à existência das diferenças, quando a gente fala sobre respeito à dignidade humana, quando a gente fala sobre respeito à diversidade, o que a gente está falando é isso. Todas essas reflexões saíram aqui desse pequeno livro, né, o qual eu aconselho muito a leitura e que, na minha opinião, é um excelente manual de ética para a gente compreender um pouco sobre o sentido de ser no mundo a partir do que está posto aqui nessas páginas. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, espero que vocês gostem aqui desse vídeo, curtam o canal, toquem o sininho, acessem o Monólogos, compartilhem, porque ele foi feito para vocês e foi feito para ser apreciado sem moderação.